Boa noite, amigos. É sempre uma alegria estarmos para mais um programa Jazz for Executive Network. Esse projeto já está indo para o 18º programa, em que nós recebemos muitos empresários, executivos, sempre muita gente especial que faz coisas diferentes, empresas boas cidadãs, empresas que têm algo a ajudar dentro desse movimento de negócios. Quando nós falamos em crise, muitas vezes a crise vem quando nós continuamos fazendo as mesmas coisas dos mesmos jeitos, né? E hoje eu estou recebendo aqui o Roberto Moura, que é diretor de desenvolvimento de negócios da empresa Cada Caso um Case. E é uma honra para mim, Roberto. Obrigado por ter vindo até aqui hoje. Uma alegria mesmo, né? Eu que agradeço, Cosmos, pela oportunidade, né, por estar aqui conhecendo esse estúdio maravilhoso, as pessoas, o Ronaldo, a Liliana, e obrigado pelo convite para estar vindo aqui. Eu que agradeço, porque eu te conheço faz bastante tempo, né? A vida dá esses presentes para a gente de reencontrar pessoas sérias. E eu queria falar um pouquinho, falar um pouquinho da cada caso, um case, depois irmos um pouquinho para a sua carreira, depois voltarmos para cada caso, um case, pode ser? Pode Então sim, pode sim. dá um briefingzinho rapidinho para o nosso, para quem está nos assistindo, o que é a empresa Cada Caso, um Case. Ok, a Cada Caso um Case é uma empresa de serviços profissionais voltados para empresas, exclusivamente para empresas, e é uma empresa que, além de representar softwares, né, ela também fornece todo o apoio, todo o suporte para comercialização, para venda, para consultoria, voltado especificamente para processos de negócio. Fundamental, que esse é um dos maiores problemas que nós vemos nas empresas, né? Os processos estão desencontrados. Tem muita coisa, como a gente fala, né? Lixo que entra, lixo que sai, né? Então, essa arquitetura de processos, ela é fundamental e é feita por gente muito séria, como o Roberto Moura e sua equipe. Mas eu queria voltar um pouquinho antes, como nós combinamos aqui, falar um pouquinho da tua história, Roberto. Vamos lá. Eu sou uma pessoa, sou formado em processamento de dados, né? Eu fui operador de microcomputador, e scheduler, depois eu fui programador, analista de sistemas. Então, todo esse background, né, toda essa história aí, foi mais voltada para a área técnica, né? E aí depois eu decidi percorrer a área comercial, a área de negócios, né? Então, depois eu passei para a área como analista de negócios, desenvolvi, comecei a adquirir toda uma experiência, uma bagagem voltada para a área técnica e de negócios, dando suporte para as equipes. E aí eu realmente me tornei um executivo nessa área quando eu decidi encabeçar essa linha do empreendedorismo, desenvolvendo a cada caso um case. Como formação, eu sou formado também em pós-graduação em marketing e um mestrado em engenharia de produção na área de gestão da informação. Então, na verdade, as minhas três faculdades, né, elas me propiciaram todo esse suporte, todo esse apoio, esse conhecimento da área de negócios, né? Além de toda essa prática, minha bagagem, a minha experiência aí de mais de 20 anos, especificamente só na área comercial. Esse perfil seu eu acho muito bom, porque você tem a visão técnica. É que houve um momento que eles falavam que as empresas precisavam de animais digitais, né? Que, que conheciam a parte digital muito bem e tem o faro para encontrar os problemas, as soluções com habilidade, com atitude para resolver, né? Então, eu me lembro que a Volkswagen começou isso. O Carlos Boschetti, que era o vice-presidente da Volkswagen, falava sempre isso. E quando você estava comentando, eu vejo muito essa questão da pessoa que tem o faro, é um executivo que conhece problemas, tem sensibilidade e mergulha e conhece tecnicamente, né? Fundamentalmente a questão dos processos de negócios.
Mas no caso da cada caso, um case, qual é o tipo do cliente interessante para cada caso um case, Roberto? Ok. O que a gente vem observando no mercado é que as empresas elas costumam crescer, né? E muitas vezes elas crescem desordenada. E é de se compreender porque esse crescimento, muitas vezes, de tão rápido que acontece, não dá tempo de você estruturar toda a empresa, né? Em função disso, chega um determinado patamar que fica completamente incontrolável, né? Você trabalhar os processos, você entregar valor para o seu cliente. Então, a ideia, na verdade, é justamente buscar empresas que tenham uma abrangência muito grande, né, em que suas áreas são muitas vezes descentralizadas e que precisam de rapidez, precisam de agilidade, principalmente para atender os seus clientes. Então, esses são perfis de clientes que se enquadram naquilo que a gente busca para oferecer as melhores soluções. Uma coisa que eu acho fundamental para todos nós, empresários, executivos, muitas vezes as empresas precisam pensar um pouco melhor em ter uma estratégia competitiva. Muitas vezes nós vemos os empresários, os executivos, trabalhando com ilhas, né, com tentativa e erro, na verdade, as empresas precisam ter lucro. Para ter lucro, ela precisa de 4 coisas fundamentais: aumentar as vendas, aumentar a rentabilidade das transações, fidelizar os clientes e motivar colaboradores e parceiros. Só que isso tem que ser feito através de uma estratégia competitiva com ações integradas. E você vê muito, quantas vezes você já deve ter visto, vai lá um consultor, faz um trabalho sobre uma área A, B ou C e aquilo não dá em nada. Acaba gerando um descrédito, acaba gerando uma falta realmente de fé naquilo, né? E o que transforma as empresas fornecedoras em commodities sem valor agregado. Por isso que eu acho muito interessante a cada caso um case, porque entra no âmago da questão, né? Entra no processo e vê. É como se você imaginasse assim, o aparelho circulatório do ser humano. É disso que se trata, dos processos, né? Para onde vão, né? Exatamente. Existe um artigo, né, que foi publicado em 2000, e eu, infelizmente, não vou lembrar o nome do autor agora, né, mas é da FGV, é um dos professores da FGV. E esse artigo eu gosto muito, porque ele trata, o título do artigo chama-se As Empresas são Grandes Coleções de Processos. E é justamente isso que acontece, né? Então, se você vê bem, qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer porte, ela foi criada para atender uma necessidade específica de um mercado, né? E quando uma empresa é constituída, ela foi criada para isso, então é muito importante que os seus processos estejam alinhados a gerar valor para o cliente, para que esses processos façam com que a empresa seja ágil, mas principalmente não deixe de atender o seu cliente, porque senão não faz sentido a empresa ter sido constituída, né? Então, é justamente esse um tipo de trabalho que a gente costuma fazer. Porque os processos eles são divididos lá em processos primários e os processos secundários, né, ou processos de apoio. Então, os processos primários, eles são aqueles processos que, de fato, você consegue entregar valor para o cliente, né? O cliente consegue perceber que aquela empresa está realmente atendendo às suas expectativas, seja com qualidades, com produtos e serviços. E os processos de apoio são aqueles processos que dão suporte para esses processos primários, né? Então, exemplo, o RH, o departamento financeiro e alguns outras áreas, outros departamentos que ajudam nessa questão. Os processos primários, por exemplo, a gente pode citar lá a área de vendas, a área de suporte, de pós-venda. Então, são exemplos de processos primários que geralmente impactam diretamente no cliente, né? Então, o cliente percebe isso, né? Então, é aí que entramos nesse contexto justamente para ajudar a arredondar. E como você mesmo colocou, Cosmo, tudo isso que está sendo comentado, obviamente, a empresa, quando é constituída, ela tem como propósito gerar valor, mas também receber
algo em troca, né? Então, quer seja através de resultados financeiros, ou quer seja através de alguns resultados esperados, né? No caso de ONGs, empresas sem fins lucrativos. Então, nesses dois contextos, os processos são essenciais, né? Então, é nesse contexto que a Cada Caso um Case se insere para poder ajudar essas empresas. Essa questão de processos, como você disse, ela é primária em uma empresa. Eu gostei muito desse exemplo que você deu. Empresas são coleções de processos e muitas vezes criam paradigmas. Por que mexer nesse processo? E na verdade, tem muita coisa que deve ser feita, mas por gente competente, né? Uma outra coisa que é importante a gente pensar assim, você que está nos assistindo, em que século está a sua empresa? Porque uma vez eu vi um exemplo de uma pessoa comentando sobre uma empresa que eu trabalhava e um executivo de uma outra empresa, um grande executivo, Carlos Boschetti, ele descreveu a empresa que eu trabalhava assim, de ponta a ponta, sem nunca ter ido. Mas eu disse para ele, mas como é que você conhece? Você já foi lá? Ele falou, não, eu descrevi para você uma empresa da década de 60. Tá? Então, muito há que se desafiar nos processos, porque no final da história, nós temos que, como o Roberto Moura estava colocando, prestar atenção e ajudar o cliente do nosso cliente. Porque se está ajudando só o cliente, você não está resolvendo. É como nós ajudamos o nosso cliente a sobreviver. Aí sim nós somos uma empresa de valor agregado, né, Roberto? Eu acho que é por aí que a Cada Caso um case vai, né? Exatamente, Cosmo. A ideia é que a gente entenda realmente o que a empresa faz. E, na verdade, quando a gente fala entender, nós vamos entrar com a metodologia, nós vamos entrar com uma equipe técnica, nós vamos entrar com todo um aparato que vai possibilitar entender um pouco mais o que a empresa faz, o que ela comercializa, para quem a entrega, quem são os seus clientes, e mais do que isso, né, o cliente do nosso cliente. Porque é somente com essa visão que a gente consegue entender realmente os movimentos que estão tendo no mercado, quais são os impactos que isso causa para a empresa e de que forma nós podemos ajudar as empresas em seus processos para que ela consiga ser mais rápido, mais ágil, evitando custos desnecessários, né, custos operacionais desnecessários, retrabalho e outros problemas que a gente muitas vezes encontra pelas empresas, né? Se nós pudéssemos trabalhar primeiro um case, da Cada Caso um case, e traduzindo um pouquinho para você que é um empresário, que tem uma empresa, e o Roberto Moura vai nos dizer que tipo de porte de empresa. Obviamente ele deve estar pensando, bom, tá, mas como funciona, né? Eu tenho problemas, as empresas têm problemas. Como funciona? Eu chamo a Cada Caso um case e eles vêm até aqui, fazem o que exatamente? Então, Cosmos, quando nós somos chamados para atender, para ajudar a empresa, na verdade, em seus processos, para ajudar a empresa a identificar eventuais problemas, a gente sempre começa por uma base que é a seguinte: a questão da missão, visão, valores dessa empresa. Isso é fundamental para que a gente possa, em conjunto com a diretoria, em conjunto com o diretor da empresa, traçar e entender quais são os processos que, a partir dessas definições, vão impactar diretamente o cliente do nosso cliente. Quando você diz o processo, é o atendimento ao cliente, é o call center, é a área de vendas. Eu sei que processo serve para tudo, né? Tudo tem processo, mas deixando um pouquinho mais claro. Tá. Então, vamos lá. Se a gente partir desse princípio, que uma empresa foi constituída para atender esse cliente, um determinado mercado, a gente tem que perceber realmente qual é a linha mestra que vai chegar até o nosso cliente, né? Então, geralmente, a área de vendas, uma das áreas mais sensíveis, é o front-end, são as equipes que estão diretamente em contato com esse cliente, com esse mercado, e isso vai fazer com que a gente comece a entender um pouco mais
quais são esses problemas. Então, se a gente pegar um caso, eu não vou falar nomes de empresa, né? Claro. Mas a gente pode pegar um caso de uma empresa que nós atendemos, em que a empresa estava, na época, há aproximadamente 18 anos no mercado, e ela não conseguia entender mais por que ela não conseguia crescer, né? Então, é como se elas estivessem estagnadas. Então, a nossa equipe entrou lá, começamos a entender o que a empresa faz, para quem ela vende, o que ela oferece, de que forma as propostas são apresentadas, quais são os valores que são apresentados naquela proposta, né? E todo um trabalho em que, com o objetivo de fazer com que a empresa nos mostrasse como ela atende aquele cliente. Então, nós entendemos, naquele momento, que ela tinha toda uma bagagem, toda uma experiência, um know-how inquestionável, mas ela não conseguia demonstrar para o seu cliente qual era o valor dela. Eu até queria te ajudar nesse processo, nessa questão, aliás, porque o que o Roberto Moura está colocando, que é fundamental, é dar a devida importância ao diagnóstico. Ao diagnóstico, que eu particularmente observo, muitas vezes, tive uma carreira como executivo, uma falta de peso para o diagnóstico. Então você faz um levantamento de 3 dias e passa o ano inteiro corrigindo, né? Quando você pode fazer um levantamento de um pouco mais de tempo e implementar em 2, 3 dias. A importância do diagnóstico, para mim, é absolutamente fundamental. Exatamente. Então, voltando para esse caso, a partir desse diagnóstico, nós começamos a entender que, na verdade, a empresa estava bem estruturada, tinha uma infraestrutura satisfatória, uma equipe muito boa, mas estava faltando realmente entender como eles poderiam apresentar isso para o cliente. Então, nós fizemos 2 trabalhos. O primeiro, um coach executivo junto à diretoria, e um outro trabalho com a equipe de vendas, especificamente, né? Nesse trabalho com a diretoria, nós chegamos ao ponto de acompanhar a diretoria em suas reuniões de negócio para a gente entender como era a abordagem, como é que eles se comportavam, né? Então, o nosso papel lá foi simplesmente ouvir e observar. Do ponto de vista da equipe de vendas, nós entendemos que a equipe faltava um pouco mais de capacitação, de treinamento, faltava uma metodologia de vendas, né? Então, voltando para a diretoria, nós participamos de algumas reuniões, voltamos para casa e fizemos toda uma explanação de como foi aquela reunião, do porquê que muitas vezes o cliente chega para ele e fala assim, olha, está muito caro, né? Mas caro por quê? Né? E aí gera aquela ansiedade simplesmente de querer apresentar o valor e fechar o negócio. E isso é algo que não pode ser... Entra na correria, né? Não pode, entra na correria. Porque, na verdade, você tem... Se você tem uma tomografia, você consegue entender onde é que estão os problemas, né? Ao invés de... Eu já vi muito isso. Olha, as coisas não estão acontecendo, então chama um palestrante para dar uma motivada nas pessoas. A gente fala no marketing que isso é uma espécie de voo de galinha, né? Vai daqui ali e pronto. E não resolveu, né? Assim como as próprias políticas de qualidade. Eu trabalhei numa empresa que implementou uma política de qualidade e era muito complicado. Sabe aquela era meia porta, assim, de qualidade é isso, aquilo outro. E quando o RH me perguntou o que eu achava, eu falava, não dá para entender, eu acho muito complexo. Mas me dá um exemplo. Eu peguei a minha secretária na época e falei, o que está escrito atrás de você? Que estava na parede, né? E ainda brinquei, valendo 10% de aumento, né? Então eu aprendi uma coisa, qualidade é fazer certo da primeira vez. Mas para fazer certo da primeira vez, tem que fazer esse trabalho que o Roberto Moura, da Cada Caso um Case, faz, que é de fazer um diagnóstico, entender os procedimentos, porque você evita da coisa chegar lá fora, chegar lá no cliente. Porque no final, obviamente, tem muita empresa de consultoria ajudando o cliente a espremer você, fornecedor. Não é óbvio? Né? Não é isso? Com né? certeza. Então você cai naquela mesa de compras e vira aquele inferno e você acaba, no final, torcendo para não vender, porque vai ser a rentabilidade tão baixa. Então isso impacta na rentabilidade baixa. Quem está no meio da história, com essas famosas RFQs, RFIs, RFPs, é a área de vendas,
que é a pior coisa que pode acontecer é fazer uma grande venda, porque ele vai ficar um ano com pós-vendas e tem meta para fazer no mês que vem, né? Então são coisas que você juntar tudo, você não tem uma ação integrada. Por isso que o trabalho da Cada Caso um Case é espetacular nesse sentido, né? Exatamente. Então, o que eu costumo dizer, né, para as equipes de venda, né, o ideal é que você trabalhe a oportunidade o quanto antes. Que você, junto com o cliente, junto com o teu cliente, desenvolva soluções que possam ser medidas para saber qual é o valor daquilo para aquele cliente. E aí você entra com um plano de ações e vai testando ação por ação. Exatamente. Para a gente saber exatamente onde é que aquele trabalho está agregando valor. Qual é o retorno, qual é a possibilidade de retorno que aquele projeto vai gerar para a empresa. O que eu acho legal é que você acaba trabalhando o DNA da empresa, né? Isso tem a ver com a missão, com o valor, com o propósito, né? Tem, exatamente. Por isso que a gente começa realmente pela missão, pela visão, pelo valor, entender realmente qual é o teu portfólio de produtos e serviços, para que daí para frente a gente consiga, de fato, mostrar para o cliente onde é que ele agrega valor no cliente dele, né? Pessoal, em épocas de crise como essa, a melhor coisa que nós podemos fazer é trabalhar a nossa parte interna. A Cada Caso um Case tem muita experiência, desde 2004, né, Roberto? Exatamente. Dezembro de 2004, quando ela foi fundada. Dezembro de 2004, com muitos casos e cases de sucesso e com propósitos internacionais. Eu recomendo, conheço o Roberto Moura há muito tempo. Roberto, por incrível que pareça, nós estamos no final do programa e nós não demos contato, né? Você se importa de dar os contatos para clientes aqui? Não, de forma alguma. Será um grande prazer. Tem o site, que é www.cadacasumcase, tudo junto, .com.br, né? E tem o e-mail, que é contato@cadacasumcase.com.br. Telefone você quer colocar? O telefone pode ser o 2306-7330, 2306-7330, DDD 11. São Paulo. Amanhã, você que está nos assistindo, entre na nossa página Jazz for Executive Network no Facebook. Você vai ter essa entrevista na íntegra, com os contatos e tudo mais. O que eu sei é o seguinte: hoje, no momento que nós vivemos, nós podemos recuperar o terreno que perdemos, mas o tempo que nós perdemos não dá mais. Isso aí o Napoleão já dizia. E o que é importante é contratar uma empresa que vai te ajudar a ter um norte, porque você que tem uma empresa tem que dar foco em ser produtivo. Você tem um core business. E o que é legal é quando você tem alguém com experiência e qualificação e uma equipe de profissionais para chegar e dizer para você: olha, está aqui o raio-x, você precisa resolver isso, isso, isso. Isso é economia, isso não é gasto, pessoal. Então é muito importante. Uma última pergunta, Roberto. O tipo de cliente, qual é o tamanho de cliente que você tem, que é mais alvo, ou é qualquer tipo de cliente? Na verdade, a gente não classifica por tipo nem tamanho, né? Mas a gente realmente busca entender quais são as necessidades para saber se a gente pode ajudar, né? Então, eu dei lá um exemplo de uma empresa que pode ter uma capilaridade muito grande, né, atuar em todo o território nacional, mas também existem empresas que não têm essa mesma capilaridade, mas podem ter problemas similares a esse grande. Então, a ideia é justamente entender qual é a complexidade que a empresa tem em seus processos para a gente ajudar essa empresa a melhorar, a se tornar mais ágil, a evitar retrabalhos, a ter uma rentabilidade muito melhor, muito maior, né? Pessoal, eu recomendo fortemente. Cada Caso um Case. Conheço Roberto Moura há muito tempo. Você vai ter um olhar experiente para te ajudar num custo muito adequado. E, na verdade, isso nem é custo, isso é ganho, porque o retorno que você tem sobre investimento, quando os teus processos começam a funcionar, você vai perceber que muito daquela enxaqueca que você tem no final do mês ou no final do dia foi em função de processos inadequados. Eu já presenciei muito isso, e muitos processos, muita coisa foi automatizada sem estar realmente ter tido inteligência no processo. Então, por isso que eu usei essa expressão, lixo que entra, lixo que sai. Então, se você arruma isso, e para isso
não faça você, chame uma empresa especializada, com profissionais com anos de história e com muitos cases para contar. Então eu queria recomendar fortemente o Roberto Moura, diretor de desenvolvimento de negócios da Cada Caso um Case. Se você puder repetir mais uma vez os contatos, eu acho que ficaria bacana. Claro, www.cadacasumcase.com.br. O telefone de contato é DDD 11, São Paulo, 2306-7330. E o e-mail é contato@cadacasumcase.com.br. Pronto, pessoal. Nós não temos mais desculpas, não é? Roberto Moura, muito obrigado. Foi uma honra te receber. Eu sei o quanto você é ocupado, o quanto foi difícil para você vir até aqui. E fiquei honrado com isso. Muito obrigado. E boa noite, né? Eu que queria agradecer, Cosmo, pela oportunidade. Foi uma honra para mim, um prazer. Se você me permitisse, eu gostaria só de agradecer, né? O programa é seu. Bom, queria primeiro agradecer a Liliana, né? Liliana Gonçalves, a diretora-geral. O nosso produtor... Rod. E eu queria também agradecer, um agradecimento muito especial ao Silvio Trasmonte, porque ele é da Aquarela Portal.com e é um parceiro fantástico. A gente se conhece também há muito tempo, há mais de 20 anos, e a gente está nessa empreitada juntos aí, e a gente tem tido um retorno muito, muito bom, muito fantástico aí do mercado, com as soluções que a gente costuma colocar, porque é uma solução simples, econômica e, ao mesmo tempo, é robusta. A gente tem muitos cases. Então, também queria agradecer essa parceria. E, mais uma vez, um forte abraço para você, Cosmo. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, Roberto. E foi bom você ter falado isso, que eu me lembrei que toda empresa, hoje, tem que trabalhar para ser boa cidadã. E a Cada Caso um Case está patrocinando eventos culturais. Nessa próxima quinta-feira, no Hall of Jazz, na Rua João Cachoeira 1366, haverá um grande encontro de network com muitos executivos, empresários, terminando com um show de jazz. Cada Caso um Case é uma empresa boa cidadã. Agora sim, né? Agora não precisa de mais nada. Um grande abraço para vocês, pessoal. Muito obrigado pela excelente audiência que vocês têm dado para a gente. E conte conosco. E amanhã essa entrevista estará na página Jazz for Executive Network. Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês. Obrigado.